paz do Senhor, que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, através deste canal abençoado do Ministério Araês. Hoje nós vamos nos instruir a respeito de um pouco mais do nosso andar diário como cristãos, amém? Nós vamos ler Efésios, uma porçãozinha apenas. É um livro maravilhoso, uma carta, não é? Que Paulo escreveu aos santos e fiéis em Éfeso. Mas a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo, à cidade, a localizações. Ela é tão viva hoje, eu acredito, quanto foi quando chegou às mãos do povo da igreja de Deus no início, quando as igrejas estavam sendo fundadas e recebendo as instruções dos apóstolos, amém? E é uma carta que nos situa, é uma carta que nos orienta. O povo estava vindo do paganismo, havia o povo gnóstico, que são aqueles, não é? Que até creem que Jesus existiu, que ele veio, é uma figura angelical apenas. Eles não veem Jesus como o Criador de tudo, aquele que enche todas as coisas, como está escrito em Colossenses e aos Efésios, inclusive. Então é uma carta assim que ela nos situa, mostra a autoridade que nós temos, mostra também o nosso futuro glorioso. Há um futuro glorioso para os remidos. Amém? Há um futuro glorioso para os remidos. Só que hoje nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Vamos lá. Escrito está: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. Ela nos demonstra aqui Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, e aqui ele traz uma admoestação acerca do contraste que é você viver em dissolução e você ter uma vida santa. É tanto que no versículo 20, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, ele estava falando com pessoas que haviam aceitado ao Senhor Jesus. Ele estava se dirigindo a pessoas que ouviram o modo digno de que nós temos que ter uma caminhada depois que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, tais práticas abomináveis, têm que ser deixadas para trás. Aqui é uma metáfora de você se revestir, de você se renovar, não é? E se revestir nada mais é do que você vestir-se novamente. E aqui ele apontava, e a história diz, alguns escritos diz, que houve ali um desconforto entre alguns cristãos, porque Paulo apontava: os gentios, não quero que vocês andem mais como os gentios, mas haviam gentios entre eles, só que eram gentios que não haviam sido iluminados, não tinham recebido essa vida, essa iluminação que o Espírito Santo de Deus traz. E é muito fácil, queridos, é muito rápido. Se nós não estivermos
firmados, se nós não nos posicionarmos de que é necessário uma vida de santidade, uma vida de mudança, quando o Senhor nos traz do mundo. Em Colossenses está escrito, e Ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Poxa, nós estávamos como escravos no império das trevas. O Senhor vem, nos liberta, nos transporta, nos tira de um estado, de um local, de uma condição. Amém? Coloca a nosso dispor o reino do Filho do seu amor. Nos dá o Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Nos lava de toda iniquidade, de toda sujeira. Não é possível que não é necessário, não é exigido de que nós, quanto a esse trato que é dado a nós quando somos discipulados, quando alguém vem pela primeira vez falar do amor de Cristo para nós, não é possível, ou é possível que ainda caiamos. Porque se ele está dizendo aqui, se é que vocês aprenderam de Cristo, ou seja, vocês ouviram, mas eu estou escrevendo a vocês porque algo aí não está funcionando. E aqui a história vai nos dizer a respeito do paganismo, como eu já disse, os gnósticos, não é? E toda essa devassidão. E existem situações em que nós estamos em determinados lugares, reunidos ali como corpo, como igreja, temos pessoas zelosas até, mas que falta o conhecimento, o entendimento. E é só chegar alguém um pouco mais eloquente, chegar alguém um pouco mais instruído, não é? Que não seja dentro da palavra do Senhor, e é muito fácil que nós sejamos corrompidos. E foi isso que estava acontecendo ali, quando Paulo escreveu aos santos e fiéis ali em Éfeso. Isso demonstra hoje para nós o quê? Você pode ter aceitado o Senhor Jesus e é natural que nós tenhamos aquela emoção, aquela coisa boa, não é? Nos primeiros dias, no começo ali com o Senhor. É assim, a gente quer rachar a cabeça das pessoas e enfiar o evangelho lá dentro. E nós queremos assim falar de Jesus para todo mundo. No culto ninguém nos segura. E nós assim voamos na presença do Senhor. Mas não sei se é natural, mas acontece de nós abaixar um pouco, né? Aquele fervor vai passando, aquele fervor diminui. A maneira também como você foi à igreja, se é que aprendestes a Cristo. E ele diz assim, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, ou seja, nós temos que ouvir, ser instruído, segundo a verdade em Jesus. E nós temos uma deficiência. Nós achamos, eu pelo menos, vou falar de mim, não é? Porque nós falando de nós é melhor. Eu sempre senti essa falta de um aprendizado maior, de uma evolução melhor. Eu senti falta disso. Aqui é doutrina, só que é doutrina de Cristo, preceitos morais de Cristo. Eu fui em muito culto de doutrina, mas nunca ouvi isso. Eu vim ouvir essa palavra e estar com ela diante dos meus olhos depois que o Senhor nos chamou para o ministério. E eu me lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não fui para a igreja porque eu queria Jesus, de verdade. Não, eu queria namorar. É verdade. Tem coisas que nos constrange dizer, não é? Mas é assim que é. Então eu não sei qual foi o seu propósito em ir para a igreja, em buscar ao Senhor. E é nesse aspecto em que nós incorremos em erros, em que nós não avançamos. Já não tem uma diretriz correta. É muito preceito humano, é muita doutrina humana, é muito regimento interno. Amém? E palavra. E como você tem que ser transformado, e como a sua mente tem que ser renovada.
Então eu me recordo que quando eu fui porque eu queria uma pessoa. Eu estava apaixonada, eu queria aquela pessoa, e eu fui para a igreja por conta disso. Mas aquele desejo, porque não estava dando certo, né? Não ia dar certo. Deus não é feiticeiro. Amém? Deus não coloca sentimento no coração de ninguém. Deus age onde há concordância. Se os dois se gostam, amém. Amém. Não tem como, Senhor, não é para casar, não é da minha vontade. Não, a vontade é toda nossa. Nós temos livre-arbítrio. Mas a questão aqui é, como é que você conheceu o Senhor Jesus? Porque eu estive por pouco, ou ter parado no meio do caminho, ou ter voltado para trás, porque as minhas expectativas foram frustradas. As minhas expectativas foram frustradas. Eu não fui com toda essa verdade, eu não queria salvação. Eu queria Deus porque eu sabia que Deus poderia realizar os desejos do meu coração. E é assim, né? O Senhor realiza o desejo do nosso coração. Nem sempre. Diga-se de passagem, nem sempre. Então, queridos, eu não sei em que ponto, em que aspecto você está, como eu estive outrora, e como Paulo escreveu aqui à igreja, e essa carta universal, tão atual, e é muito fácil nós voltarmos a velhas práticas. Fora esse evangelho da graça, uma graça em que é proposta que você está salvo e acabou. É tudo pela graça. Satanás se apresenta diante do Senhor para te acusar e ele te mostra as mãos. Olha, já está tudo pago. Precisamos ler mais. Precisamos ter consciência que o reino tem um rei. Não é bagunçado. Não é bagunçado. Vai na Inglaterra. Vai aí onde tem os monarcas e faz bagunça lá no reino deles. Não é bagunçado. Então nós temos que nos aprofundar e entender que esse reino tem um rei, tem regras. Aqui nós até podemos falar, olha, eu cultuo como eu quero, eu faço como eu quero. Jesus é bom demais. Jesus é muito legal. Amém, não tem problema nenhum. Mas a questão não está no aqui, no agora. A questão está que nós vamos ter que passar uma fronteira aí. Nós vamos ter que entrar nesse reino aí. E muitas coisas que nós achamos que aqui nós poderíamos, eu não sei se nós vamos conseguir chegar pelo menos até os portões. A porta é estreita, né? Amém? Então, quando Paulo diz para eles aqui, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais. Não andeis mais. E esse comodismo, em que muitas vezes nós nos encontramos e achamos que, tá tudo bem mesmo, e a gente mede, né, põe parâmetro, põe diante de situações e de coisas e de circunstâncias, de que nós achamos de que nós podemos fazer, de que nós temos liberdade para agir e fazer como nós queremos. E não é assim. E Paulo disse, não é? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. E vaidade dos próprios pensamentos nada mais é que uma vida vazia, uma vida nula, uma vida sem propósito. Então você imagina, ele escreveu isso aqui para quem já havia ouvido falar do Senhor Jesus, para alguém que já havia tido uma experiência com o Senhor. E ele os estava admoestando, como o Senhor está fazendo conosco, agora aqui, nesse momento, nessa oportunidade, nesse canal. Amém? Então, olha quantas coisas em que eles estavam já decaindo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? É sem uma iluminação mental e espiritual da vida de Deus. Não tem. Tá na sua vaidade, tá no que você pensa, no que você acha, na sua futilidade. Vida sem propósito. Obscurecido de entendimento. Em treva já. Já está entregue. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque ele escreveu para a igreja. Não foi para ninguém no mundo. Parece que sim, né? Mas não. Aqui ele nos lembrava. Nos lembra. Os lembrou lá
amém? De que há um trato, de que há uma vida em Cristo Jesus, e de que é necessário que nós caiamos em si, tomemos esse posicionamento, amém? Para que nós tenhamos um futuro glorioso, amém? Obscurecidos de entendimento em trevas, alheios à vida de Deus. É alguém totalmente... Quando você vê alguém dotado da vida de Deus, na natureza de Deus, pregando a palavra, cheio de Espírito Santo, lutando, avançando, você espreme aquela pessoa e o que sai ali é a palavra do Senhor. Pense o contrário. Alguém alheio. Deus, que Deus, que Deus, amém. Natureza do seu coração, é alguém que é incapaz de qualquer reação sensível a Deus. Dureza, dureza de coração, insensível, a pessoa não quer nem ouvir falar. E eu conheço, creio que vocês também conhecem, pessoas que já tiveram contato com o Senhor, já aceitaram o Senhor Jesus e tem lá seus motivos, que nós não estamos aqui para apurar isso, mas tem os seus motivos e não quer nem ouvir falar. E o pior é quando elas falam que foi por causa de alguém, foi por causa de outrem, foi por causa de uma situação. N motivos ela dá. Mas nunca chegou a esse pleno conhecimento aqui. Nunca chegou a esse entendimento aqui. Então cai, como Paulo falou. Olha só, vamos ler novamente. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui há muitos pecados relacionados aqui, amém? É uma lista enorme. Então ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então eu não sei em que ponto você está, se você parou, se você tornou atrás, se está andando, está obscurecido. Olha, Diva, sabe, a cabeça está dura, o coração está duro, eu não consigo nem mais ouvir, eu não consigo, sabe? Há tempo. Se você está vivo, e eu sei que você está, eu estou aqui falando com vivos, amém? Louvado seja o Senhor. É tempo, querido, querida, igreja de Deus, é tempo, amém? De você fazer isso aqui, olha, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ainda é tempo, se despoje desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se Paulo escreveu isso aqui para a igreja, aos santos que estavam em Éfeso, é porque o maior interessado pela vida deles, pela recuperação deles, era e ainda é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Então não importa a maneira em que você está agora, nesse momento, amém? Volte ao primeiro amor, ao que você ouviu, ao que você aprendeu de Cristo. E se não aprendeu, ainda há tempo de você aprender. Jesus disse lá no livro de João, leiam as Escrituras, são elas que falam a meu respeito. Não ouçam homens de mentes decaídas, não. Hoje nós temos N influenciadores. Aí você me pergunta, ou eu te pergunto, meu Deus do céu, veja a mente,
a sanidade desse povo. Onde está? Amém. Mentes decaídas, mentes corrompidas. Então leiam a palavra do Senhor. Leiam a respeito de Jesus. Não pare só. Eu aceitei Jesus. Eu parei de fumar, eu parei de beber. Amém. Isso é uma bênção. Mas Jesus, Ele não quer ser apenas o seu Salvador. Ele quer ser seu Senhor. Porque daquele que Ele não puder ser Senhor, eu sinto muito te informar. Me informar também. Ele não pode ser Salvador. Amém? Ele quer ser Salvador daquele em que Ele também pode ser Senhor. E o Senhor, nós não somos escravos, nós somos livres em nosso Senhor. Nós somos escravos do pecado. Então, hoje é dia de você se renovar no seu entendimento. Se não aprendeu, amém. O Senhor perdoa o tempo da nossa ignorância. Mas a partir de hoje, dessa palavra aqui, que nós lemos juntos, Efésios, capítulo 4, você já não está mais ignorante, como eu também não estou. Amém? Desde que cada um leve como quer, como deseja. Mas a Bíblia, as cartas à igreja, elas nos apontam que há um novo caminhar, há um novo proceder. Andei de modo digno do Senhor, de modo de toda aceitação. Olha, em Cristo Jesus, há tesouros escondidos de sabedoria. Se você morreu com Ele no batismo, se você ressuscitou com Ele, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. E nós temos essas duas naturezas, embora aqui nós fazemos parte de um reino que tem um rei, que governa. Os gnósticos, eles diziam lá, e hoje não está muito diferente, era uma classe, né? Hoje não se trata mais como gnóstico, mas nós temos várias classes aí. Anticristo. Anticristo. E que Jesus não era tudo isso que os apóstolos anunciavam. Porque ele morreu. E na mente deles, quem morre, como é que pode? Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está concluso. Ele é rei. Todo olho, está escrito em Apocalipse, o verá. Todo olho e todo aquele que é inteligente vai vê-lo. Está completo. Está consumado. Amém? Então não considere comum aquilo que o Senhor rejeita. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Cuide-se pela sua própria vida. Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês. Carta à igreja em Sardes. Essa também é uma carta universal, em que Jesus... Nós vemos as cartas à igreja, em que foram escritas, né, as cartas paulinas, Paulo, joaninas, né, o apóstolo João, Pedro, Judas, enfim. Nós temos essas cartas que ditam o nosso andar aqui, a nossa carreira aqui, como deve ser o nosso procedimento, amém? Aí quando você vem aqui para Apocalipse, as cartas escritas às igrejas, eu achei interessante, quando eu passei a ler, eu me apaixonei pelo livro de Apocalipse. E eu falava, Senhor, então vamos lá, eu como igreja, como que deve ser o meu procedimento? Como igreja corpo e como igreja indivíduo, eu. E você começa a ler e é muito interessante. Você começa a perceber e você fala, Deus, de fato, onde é que eu tenho que melhorar? Onde é que eu tenho errado? Como igreja. E eu li as 7 cartas. E nas 7, eu me admoestei, eu me disciplinei e tenho buscado a cada dia. E nós precisamos. Há uma carreira proposta a nós. Nós não vamos ficar aqui. Há uma vida gloriosa para os remidos. Está escrito, não tem segredo. A Bíblia não é antiquada. Você lê ela hoje, ela é viva, ela é viva. Você pega ela nas mãos, você passa a ler. Nem parece que foi escrito há tantos e tantos anos para outros povos. Pessoas que
Meu Deus do céu! Paulo mesmo orava e falava, olha, eu estou escrevendo aqui e que vai chegar essa carta, essa palavra vai chegar. Eu oro até por aqueles que eu ainda não vi. Olha que bênção! Nós falando de Paulo aqui, uma carta viva, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Escrito está: ao anjo da igreja em Sardes, escreve, Jesus ditando para João escrever. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome do que vives e está morto. Queridos, eu acho que a pior coisa para nós é o engano, é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento, é a falta desse desejo, sabe, pela sua própria vida, pela sua própria salvação, pela sua própria vida, pela sua salvação. Porque ele dizer aqui, olha isso, eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Meu Deus do céu. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso dizendo ao anjo da igreja em Sardes. Amém? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então a voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Ele escreveu aqui para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, e Jesus falando, né? Olha, mesmo assim, no meio de vocês aí, que diz que estão vivos, mas vocês estão mortos, olha, guarda o que eu estou dizendo, se arrepende. E assim, de qualquer maneira, aí nesse meio aí, tem poucas pessoas. Oh, gente, meu Deus do céu. Eu tenho me apegado a esse pouco, ao muito. Eu me apego a esses detalhes. Por quê? Porque eu quero estar nesse meio aqui. Alguém, seja lá quem tem que estar, eu quero estar nesse meio, amém? Poucos, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão no futuro de branco junto comigo, pois são dignas. E tem gente que ainda fala, eu não sou digno. Deus vê os dignos, Deus vê os santos e conhece cada um. Amém? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero que essa palavra cale no seu coração. Tenha esse desejo de ler as Escrituras. Aceitar o que está escrito. Estamos em dias difíceis. Estamos em dias difíceis. Mas temos garantias, disposições que o Senhor propôs para nós. E que nós só vamos conseguir se vivermos em espírito. Em espírito. Se renovar no novo entendimento. Leia a sua palavra. A sua Bíblia.
Leiam boas literaturas. São poucas, são raras. Boas literaturas cristãs, mas poucas mesmo. Selecione, peça direção para o Senhor, para você ler, jejue, consagre, ore, esteja em comunhão. Amém. Se reveste novamente. Não importa de onde você caiu, ainda há arrependimento. Jesus, nas cartas aqui no Apocalipse, às igrejas, ele fala: olha, eu conheço. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo a prostituição, estou vendo o adultério, estou vendo essa falsa profetisa, eu estou vendo também o profeta, o Balaão, não é? Enfim, os beberrões, os que se embriagam, eu estou vendo tudo isso. Estou vendo quem está frio, morno, não, frio ou quente, né? Ele diz que morno ele vomita. E ele vem tratando desses aspectos. Olha, eu conheço as tuas obras, eu estou vendo. Eu conheço, eu estou vendo. Se arrepende. Se arrepende. Há um vencedor, há uma coroa te esperando, há uma vida eterna. Não desperdice